Nós vamos iniciar hoje as aulas de exegese do Antigo Testamento. E hoje estaremos no módulo 1 do curso de Teologia do Instituto Bíblico de Anápolis, módulo EAD. Né? E vamos, então, iniciar falando sobre exegese. Né? E na nossa aula, no nosso curso, nós vamos basear nesse livro aqui, de Douglas Stuart e Gordon DeFeo. Nesse livro nós vamos tirar as nossas aulas, nós vamos estudar. Se você tiver condições de comprar o livro, qualquer coisa a gente está montando a apostila também, você vai receber. No entanto, se você comprar o livro vai ser melhor, porque daqui vai ser baseado as nossas aulas. Tá? Mas o que é exegese? Tá? Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou uma expressão. Etimologicamente, o termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor os fatos. Normalmente a exegese é utilizada para a interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas e literárias, principalmente os textos de cunho religiosos. Né? Então você pode interpretar, por exemplo, filosofia, do que disse Platão, Sócrates, ou qualquer obra literária, também na justiça, né, jurídica. Agora, principalmente no nosso caso aqui, é do cunho religioso. Tá? Então nós vamos interpretar, vamos aprender a interpretação da palavra de Deus. E exegese parece muito com hermenêutica. Há uma pequena diferença que a gente verá, daqui a pouco eu vou explicar para você. Né? A palavra exegese, ela tem duas acepções que nos interessam. No nosso curso, o que vai nos interessar essas duas acepções. Primeiro, a pesquisa empreendida por alguém visando extrair um texto antigo ou o seu significado correto. Em primeiro lugar, então, exegese, para nós vamos extrair o significado correto, vamos pesquisar, vamos investigar a respeito do texto referido ou optado por nós, para que a gente traga o seu significado correto. Em segundo lugar, o trabalho acadêmico produzido como fruto da referida pesquisa. Ou seja, a exegese também vai muito mais além da pesquisa. Pode-se também embasar o material de pesquisa para um trabalho acadêmico. Tá? Então, a exegese, como eu disse para você, ela difere de hermenêutica, mas as duas estão muito juntas, porque a exegese é o fato de você estar buscando, você está consultando, você está trazendo o máximo do que foi falado ali, por quem falou, por que falou. Veremos melhor detalhado isso à frente. Enquanto a hermenêutica, você vai pegar todo o material da exegese e vai ver o que trouxe para você, o que contribuiu para você interpretar o texto. Então, se pudermos traduzir em uma palavra apenas o que é exegese, nós vamos dizer o seguinte, que exegese é a investigação. Investigação é a palavra que define exegese. Você vai investigar todo o texto, tudo que tiver ao seu alcance, temos algumas ferramentas, e essa investigação vai trazer um trabalho para você, né? vai te dar base para você usar, então, o que seria hermenêutica. A hermenêutica, em uma palavra, seria a interpretação. Tá? Viu como uma depende da outra? Para você interpretar, você precisa de conhecer. Então, isso é exegese. Tá? Bom,
A gente vê muito nos dias de hoje, assim, e sempre viu, as pessoas interpretando um texto a partir de pressuposições. Leem lá algumas questões e aí imagina o que significa aquilo e interpreta a partir dali. E muitas vezes essa interpretação, ela está recheada, está pautada por preconceito, conceito pré-estabelecido, né? Então, quando se vai ler uma passagem bíblica, a pessoa imagina assim, eu já ouvi isso em algum lugar, eu acho que isso significa isso, né? Mas não deve ser assim, uma leitura, um texto, um trabalho. Para se conhecer melhor o texto, nós precisamos muito de estudar o seu contexto. Então, nós temos o texto, nós vamos ao seu contexto, aprender o que é o contexto, para depois vai se realizar, então, a interpretação desse texto. Tá? Existem muitos versículos, essa questão de estar interpretando num contexto de preconceito, né, de pressuposições. Existem muitos versículos interpretados, e esses versículos interpretados de maneira errônea pode trazer algumas heresias no nosso meio. Alguém já falou, né, que texto sem contexto pode ser um pretexto para heresias, ou para qualquer situação. Por causa de más interpretações, nós temos aí uma série de aberrações, como campanha do sal, da rosa, e muitas outras heresias, né, são colocadas diante do povo, e o problema maior é que o povo aceita muito bem. Afinal, o líder está colocando isso, o líder está expondo, o líder está trazendo. É importante a gente estudar, a gente entender se há mesmo uma veracidade no que está sendo colocado, né? Doutrinas também são baseadas em versículos isolados, coisa que não tem nada a ver, coisa que tem escravizado pessoas há muito tempo, a partir de um versículo isolado, algo que não é o que a Bíblia diz, né? Tem lá, mas não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Aparece o texto, mas quando a gente parte baseado num contexto, não tem nada a ver com aquilo que está sendo anunciado. Então, é importante a gente entender o seguinte: por que as pessoas se apossam desses versículos interpretando-os de maneira errada, erroneamente, né? Primeira questão é incredulidade. Tá? Muitas pessoas não creem realmente ser a Bíblia a palavra de Deus. Então, algumas pessoas se apossam da Bíblia para tentar basear-se numa ideia, uma filosofia, alguma coisa assim. Então, precisa de apoio. Então, busca-se um versículo para embasar isso. No entanto, ele não crê, né, verdadeiramente ser a Bíblia a palavra de Deus. Então, essa certa incredulidade faz com que algumas pessoas admitam partes e outras partes não do que nós conhecemos como a palavra, né, a palavra de Deus. Outra coisa também que faz com que haja a interpretação errônea é a falta de preparo teológico. Algumas pessoas semi-analfabetas, muitas vezes um analfabeto funcional, ou seja, sabe ler, escrever, mas não compreende aquilo que está lendo. Tá? E às vezes, esse conhecimento tem que partir de um âmbito teológico, né? Acadêmico até, para que tenhamos um preparo melhor, uma definição maior do que é a palavra de Deus, e muitas vezes buscar no original, qual o significado disso. Afinal, existem muitas traduções
que são interpretativas. Veremos isso mais adiante, mas ele faz a tradução interpretando algo a seu interesse, né? Algumas seitas têm feito isso com a palavra de Deus. Uma interpretação completamente errada. Por quê? Porque não tem um preparo teológico suficiente para isso, né? Outra questão também que faz com que haja esses versículos interpretados de maneira errada é a ignorância da palavra de Deus como um todo. Observamos o caso de Apolo no capítulo 18, versículos 24 a 28, diz que Apolo estava pregando, e a Bíblia traz para nós que Apolo ele era um pregador eloquente, né? Até que Priscila e Áquila o viram pregar, e ele não conhecia ainda Jesus, apesar de ser eloquente, ele não pregava Jesus Cristo, porque ainda não conhecia. Então, os discipuladores agora têm uma oportunidade de falar para ele a respeito de Jesus. Então ele não pregava ainda certamente de maneira correta, porque não conhecia. A partir do momento em que ele conheceu, ele começou a anunciar também de maneira correta a Jesus Cristo. Tá? Outra questão que faz com que as pessoas tragam textos interpretados de maneira errônea é egoísmo ou orgulho, né? Por quê? Porque ele busca uma autopromoção. Quantas vezes nós já vimos pessoas interpretando versículos da Bíblia tais como assim, não toques no ungido, né? Não toqueis nos meus ungidos. A pessoa querendo uma autopromoção, orgulhoso, né? Não pode tocar em mim. Então nós sabemos que não é por aí o que diz esse versículo, né? Outra questão também que nós podemos ver é o fracasso para amadurecer, o amadurecimento mesmo como crente a cada dia, né? Olha o que Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Ele diz o seguinte, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais. Então, o escritor da palavra diz assim, ó, eu tenho tanta coisa para falar para vocês de difícil interpretação, mas vocês não estão preparados. Tenho que trazer aí nos primeiros rudimentos da palavra, né? Então, é muito importante esse amadurecimento, a pessoa crescer no conhecimento, na graça, e é importante esse dualismo, porque alguém já disse, um crescimento em poder sem a palavra vai gerar fanatismo. De igual modo, um conhecimento da palavra sem esse poder vai gerar um mero formalismo. Então, esse dualismo é muito importante na carreira do servo de Deus. Tá? Outra questão que traz para a gente os erros ou interpretação errônea é ênfase exagerada em tradições. Tá? Muitas vezes diz o seguinte, olha, não pode tocar nisso, não pode falar nisso, porque são tradições humanas, são costumes humanos. E aí tem alguns versículos lá, assim, que ele pode dizer o seguinte, dá para interpretar dessa forma, né? Dá para basear nisso aqui, mas são versículos que não tem nada a ver, né? Não falam a verdade. Você não pode pegar um versículo assim, não porei coisas más diante dos meus olhos, porque aí você dizer o seguinte, então eu não posso colocar os olhos na televisão, por exemplo, né? Não pode se pegar que o homem não pode se vestir de mulher, a mulher de homem, haver veste de homem na mulher, veste de mulher no homem, para dizer, a mulher não pode usar tal coisa, o homem não pode usar tal coisa, simplesmente, né? Baseado em tradições. Então, essa questão exagerada na tradição faz com que haja também esse erro nas interpretações.
E uma última questão que eu coloquei, lógico que existem mais questões, né? Mas nós não vamos ver todas mesmo, mas uma questão muito forte é a questão de mau caráter, né? Mau caráter mesmo do orador, do pregador, do doutrinador, porque muitas vezes ele quer defender uma tese, ele tem uma concepção, ele tem algo, e aí ele começa a utilizar-se de versículos isolados bíblicos para extorquir, para enganar, para fazer coisas erradas, e ele faz assim, com intenção mesmo de atacar, de enganar, né? Não é porque errou, coitadinho, não sabe, não. Ele faz porque é mau caráter mesmo. E tem um monte de gente aí levantando campanhas e campanhas e campanhas, sendo uma pessoa, né, de caráter duvidoso. Bom, um outro equívoco a ser corrigido também, que a exegese vai nos ajudar, é o seguinte, é fazer a exegese dos textos bíblicos sem o entendimento de que a Bíblia, enquanto mensagem de Deus, ela é supracultural, ilimitada, sempre atual e inesgotável, né? Não dá para interpretar a Bíblia de maneira fechada, né? De maneira fechada ao meu modo de fazer, como eu disse agora há pouco, traduzir a Bíblia segundo o meu contexto, né? Segundo a minha cultura. Ela é transcultural, ela sai acima de tudo isso, né? Bom, e para a exegese, ela nos dá algumas ferramentas importantes. Ela exige algumas ferramentas importantes para uma boa exegese, tá? E o que são essas ferramentas da exegese? Primeiro são os dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos, eles são fundamentais na compreensão do contexto cultural, né? Histórico, político e religioso. E para entender palavras e expressões próprias das Escrituras. Algumas palavras foram colocadas ali por escritores que viveram num tempo muito distante. Para se chegar ao significado dessa palavra, precisa-se de um dicionário, né? Não dá para pegar, porque mesmo em nossa língua, algumas palavras em determinadas regiões do país, elas se diferem completamente, né? Muitas vezes você come mandioca numa região, aipim em outra, macaxeira em outra, mas está comendo a mesma coisa. Então, alguns significados de palavras é necessário o auxílio de um dicionário. É muito importante a questão do dicionário. Além do dicionário, nós temos também os léxicos, né? Que são também uma forma de dicionário das línguas bíblicas antigas. Ferramentas essas que são indispensáveis para o exercício exegético. Ela é um tipo de dicionário da língua antiga, da língua, vamos dizer, mãe ali, do idioma a ser estudado. No nosso caso, Antigo Testamento, o hebraico, né? Algumas expressões do Novo Testamento seriam o grego e também o aramaico, né? Então, os léxicos, eles nos vão auxiliar nessa questão. Muito importante, tá? Outra ferramenta da exegese que o exegeta ele vai precisar são bíblias de várias versões. Não dá para fechar uma versão. Precisa-se de várias versões, porque deve comparar. Uma das questões que o exegeta vai fazer é uma tradução. E ele precisa de comparar a tradução que fez com outras, né, para ver se está tudo certinho, para ver se tem alguma complicação, algumas palavras parece que não está batendo aqui, vou ver o que essa ou aquela tradução está dizendo, qual seria a tradução que chegou mais perto da minha. E nós temos hoje muitas traduções, né? Nós temos várias traduções, tanto em português quanto em outras línguas também.
auxiliam bastante. Quem tem habilidade do inglês, por exemplo, ou espanhol, vale a pena comparar, porque o crescimento é real. Bom? Outra ferramenta da exegese é a concordância bíblica. Ela correlaciona os versículos bíblicos, permitindo localizar nas escrituras diversos textos que tenham elementos em comum. Tá? Muitas vezes na memória não dá para procurar, né, onde fala sobre tais versículos em todos os livros da Bíblia. É muito difícil, é muito complicado. Né? Só uma mente, um cérebro assim muito avantajado mesmo, ele consegue, mas a maioria não consegue. Então, a concordância bíblica vai correlacionar isso para a gente, vai auxiliar muito esse trabalho, tá bom? Outra ferramenta assim, muito importante nos nossos dias, nós hoje temos o privilégio, e muitas pessoas não tiveram, os softwares e sites, né, alguns sites na internet, alguns programas de computador. Então, hoje existem muitos programas ou pagos ou gratuitos, né, que facilitam muito o processo, ajudam bastante mesmo este processo. Sites de programas assim, de várias Bíblias em várias versões, programas de sites, né, próprios feitos por pessoas que viveram, que falam a língua original, que moram no país. Então, isso facilita muito mesmo a vida de quem está estudando o exegeta. Bom, então, essas foram algumas ferramentas, né, que eu trouxe para vocês aqui, para a gente começar a fazer a nossa exegese. Tá bom? Então, até a próxima aula, tá? Onde retornaremos com alguns assuntos para a gente completar. E até lá, então. Shalom.